Salve, eu sou o Doni Denúcio e na pista do Talk Invest News de hoje, um cara que acelera a fundo quando o assunto é tecnologia, inovação, sustentabilidade. Lucas de Grassi, cara, que prazer ter você aqui. Prazer é meu, obrigado pelo convite. Vai ser muito legal conversar com vocês. É isso aí, o Lucas de Grassi, cara, é piloto profissional, já competiu em um monte de categoria do automobilismo, Fórmula 1 inclusive, um dos criadores da Fórmula E, onde inclusive foi campeão mundial. Compete desde 2014, quando existe, passou a existir a categoria que ele cofundou e é uma competição que tem apenas carros elétricos, mas é sensacional. A gente vai falar um pouco disso e de outros assuntos também, porque o Lucas é investidor de empresas que estão ligadas na área de sustentabilidade, de inovação, e nós estamos aqui com dois apaixonados deste lado da bancada por tecnologia, por inovação. Sami Dana, um dos mais inovadores economistas do Brasil, co-criador do Invest News, sócio da Private Talk. Isso sim. Doni, prazer estar aqui. Lucas, obrigado pela presença. Acho que o papo vai ser muito interessante. Estava conversando aqui com o Lucas e aprendendo um pouco as milhares de coisas que ele faz. Eu começo com uma pergunta que é até para as pessoas entenderem. Como é seu dia a dia, né? Porque você, pelo que eu vi, tem vários chapéus, né? Tem o chapéu de piloto, tem o chapéu de investidor, tem o chapéu de empreendedor. Então, às vezes, você está investindo em empresa que você aportou, mas às vezes você está tocando negócio. Então, só para as pessoas se ambientarem um pouco. Bom, Sami, eu nasci aqui em São Paulo, né? Minha família é imigrante italiano. Meu pai foi empresário aqui, trabalhou na área de tecnologia durante muito tempo. Eu cresci, fiz Colégio Santa Cruz e fiz INSPER, economia 1 ano, enquanto estava nas categorias de base, né? Minha mãe não deixava eu parar de estudar para ir correr. Com 18 anos eu fui para a Inglaterra, segui minha carreira, fui fazer Fórmula 3 lá, daí Fórmula 3, Fórmula 2, Fórmula 1, Endurance, e entre outras coisas. E tô nessa vida aí de automobilismo já faz profissionalmente 20 anos, né? Hoje em dia eu moro em Mônaco, eu já moro em Mônaco faz 12 anos, desde quando eu entrei na Fórmula 1 em 2010, mas amo o Brasil, estou aqui direto, né? Sou casado com uma brasileira, meus filhos, só falo português com eles, é difícil, mas eu só falo português, obviamente, quero voltar para o Brasil em algum momento. E hoje em dia eu corro na Fórmula E, que é um trabalho full time, né? A gente precisa estar praticamente toda semana na equipe, e a equipe é baseada na Inglaterra, então toda semana eu pego o avião, vou para Inglaterra, trabalho lá 2, 3, 4 dias e volto para casa, e daí a gente vai para as corridas. Em paralelo a isso, né, durante esses anos aí, eu acabei me envolvendo, eu também adoro tecnologia, adoro inovação, leio muito sobre o assunto, e acabei me envolvendo em vários outros projetos, desde inteligência artificial. Eu fui CEO de uma empresa de carro autônomo, né, chamado RoboRace. Quem quiser pode entrar aí e ver. A gente criou, a ideia era criar um algoritmo que era mais rápido que qualquer piloto do mundo. Né? Imagina que você pudesse comprar um carro autônomo no futuro e fazer o download de como o Senna pilotava o carro. Pegar os dados do Senna e criar um jeito de pilotagem que se assemelhasse ao jeito de pilotagem dele. Coisa que dá para fazer. A gente, inclusive, a gente pode entrar mais em detalhe. Fiz um campeonato agora... Essa empresa ainda existe? Existe, chama RoboRace, é uma spin-off. Na verdade, é um braço de uma empresa maior, chama Arrival, que foi o maior IPO da história da Inglaterra em 2020. Que eu participei desde 2015. A empresa fez um IPO muito grande, na época, 15 bilhões de dólares na Nasdaq. É uma empresa aberta. Desde lá caiu muito, como todas as empresas que fizeram SPAC na época, caíram bastante. Mas a empresa está lá, os carros estão lá, a gente ainda tem um budget para desenvolver isso aí. Tem esse Lucas versus AI Challenge. A cada 6 meses eu vou lá e faço uma competição contra o algoritmo para ver quem é mais rápido. E daí ajudei a tocar essa empresa entre 2017 e 2019. Esse ano também ajudei a ter um outro campeonato paralelo à Fórmula E, chama Extreme E, que é de rally elétrico, que compete, o Hamilton tem uma equipe, o Rosberg tem outra, compete o Loeb, o Sainz, enfim, o Button já competiu, tem esse rally elétrico. E eu também cofundei uma empresa de uma competição, a gente queria globalizar e criar uma liga profissional de patinetes elétricos de alta velocidade. Não esses patinetes que vocês têm aqui na Faria Lima, mas um patinete que chega a 150 km por hora, tem 40 cavalos. Então a gente criou esse campeonato mundial que aconteceu a primeira vez no ano passado.
Então, assim, tem várias coisas que eu acabo fazendo por estar envolvido em tecnologia, por estar envolvido nesse mundo e ter essas oportunidades que eu adoro. Cara, sensacional. Queria falar um pouquinho de Fórmula E, que em 2023 chegou ao Brasil pela primeira vez. Uma luta sua já de vários anos, tentou colocar no Rio, tentou colocar em São Paulo. E eu acho que é um marco muito importante, né? Para você que foi um co-criador, ajudou a projetar o carro, a criar o regulamento e etc. Agora, ainda é uma modalidade pouco conhecida para muitos brasileiros. Queria que você ajudasse nessa didática um pouco, explicando qual que é a diferença da Fórmula E para a Fórmula 1 em termos de desempenho do carro, velocidade, tecnologia embutida. Quando a Fórmula E foi criada, né, em 2012, pouca gente falava de carro elétrico, né? Da mesma forma que eu acho que pouca gente falava de AI ou do ChatGPT quando era o GPT-1 e o GPT-2, ainda era uma coisa meio nichada, né? Na Fórmula E é a mesma coisa. Em 2012, tinha pouca tecnologia de carro elétrico quando a gente criou. Então, para quem está assistindo a gente e não entende, é basicamente um Fórmula 1, em vez de ter tanque de combustível e motor a combustão, um V6 ou V8, o que seja, tem a bateria e o motor elétrico. A grande diferença do ponto de vista técnico é que a gente criou um regulamento na qual o carro é igual para todo mundo, o chassi, o carro. E as montadoras só podem desenvolver o motor e as peças que são relevantes comercialmente. Porque, por exemplo, na Fórmula 1, se você desenvolve a aerodinâmica, que é o que mais faz diferença, depois você não usa esse ativo num carro comercial. Então, para as montadoras, você acaba gastando 10, 15 milhões de dólares para desenvolver uma asa dianteira, que ano que vem você vai ter que desenvolver outra e não vai usar nada. Então, a gente falou, bom, vamos tirar esse custo que não faz sentido, vamos manter os carros padrão e a gente desenvolve o motor elétrico e o motor, e o inversor, e o câmbio, tal, que são peças relevantes comercialmente para as montadoras. E essa fórmula foi um sucesso. A gente custa 15%, mais ou menos de 10% a 15% do que custa a Fórmula 1. E é muito relevante porque tem muita coisa que você consegue tirar do powertrain lá, do sistema de motor e colocar direto no carro de rua. Então a gente teve praticamente todas as montadoras. A gente chegou a ter mais montadoras na Fórmula E do que todas as outras categorias do automobilismo somadas. A gente teve todas as montadoras, a gente teve todos os grandes grupos. Até hoje a gente tem Porsche, Jaguar, DS, Citroën, a gente tem a Mahindra, que eu corro, que é uma equipe indiana, a gente tem a NIO, que é chinesa, a gente tem McLaren, a gente tem Maserati, a Lamborghini não. Maserati, mas a Lamborghini é do grupo Audi. Uhum. A Audi eu fui piloto da Audi durante 10 anos da minha carreira. E fui campeão mundial da Fórmula E pela Audi na Fórmula E. A Audi também participou, que é do grupo Lamborghini. Enfim, a BMW, a Mercedes foi campeã nos últimos 2 anos. Eu corri de Mercedes no ano passado. E o Nick De Vries, que corre de Fórmula 1, foi campeão no ano retrasado. O Stoffel Van Dorn, que correu com o Alonso na McLaren de Fórmula 1, foi piloto da Mercedes, também foi campeão no ano passado. Hoje ele é piloto da DS, Citroën. Enfim, a gente teve todas as montadoras e o campeonato foi praticamente o único campeonato que foi criado nesses últimos 30, 40 anos que conseguiu ganhar espaço relevante no automobilismo mundial. Então é um campeonato mundial. A gente tem 16 etapas no mundo inteiro. Tem Mônaco, mesma pista da Fórmula 1. A gente tem México, mesma pista da Fórmula 1. A gente tem Arábia Saudita. A gente tem África do Sul, Índia. Daí vai ter Alemanha, Berlim, Mônaco. Roma na Itália, Londres, Jacarta na Indonésia. E mais uma ou duas aí que está no calendário. E agora Brasil. E Brasil, verdade. Depois de 10 anos, Brasil, finalmente, né? A gente... Foi um trabalho longo, né? Faz realmente, literalmente 10 anos, né? Foi o primeiro contato que a gente teve com a cidade do Rio de Janeiro, foi em 2013. Que a gente assinou com a cidade do Rio de Janeiro. Eu desenhei uma pista na época lá na Marina da Glória, que Mônaco brasileira. Essa era a ideia. E daí não aconteceu porque, no final, uma série de motivos aí burocráticos e financeiros da cidade do Rio de Janeiro não acabou acontecendo. Daí a gente assinou com o Dória para fazer no Sambódromo. Daí o Dória resolveu vender, você lembra, privatizar toda a parte do AMB do Sambódromo. Não conseguiu, mas no caminho perdemos o contrato por causa dessa privatização. Caramba. Não dava garantia de todos os anos. E agora, finalmente, assinamos 5 anos com a cidade de São Paulo
para a Fórmula E acontecer. E do ponto de vista técnico, a velocidade chega mais ou menos a mesma da Fórmula 1? Acabei nem falando disso, né? A aceleração, para o piloto faz diferença? Ou seja, o cara que é bom na Fórmula 1 tende a ser bom na Fórmula E ou é outro? O barulho, para quem assiste, né? O ronco dos motores da Fórmula 1, como que é na Fórmula E elétrica? É tudo silencioso. Fórmula E e Fórmula 1 é mais ou menos, futebol de salão e futebol de campo. Dá para você ser bom nos dois? Dá, mas são coisas bem específicas. Mas é raro. Não é raro, né? Hoje, por exemplo, todos os campeões da Fórmula E que a gente teve passaram pela Fórmula 1. Só um, que foi o Félix, um português, que foi campeão, que não passou para a Fórmula 1. Todos os outros campeões, o Generic Verne, o Buemi, o Van Dorn, o Nick De Vries, que inclusive está na Fórmula 1 agora, ele não foi para a Fórmula 1 e foi para a Fórmula E, ele foi para a Fórmula E e depois foi para a Fórmula 1. Foram campeões. Então, sim, existe essa... Mas dentro da especificidade do esporte, é uma característica diferente, são circuitos diferentes, o carro é diferente. O carro da Fórmula E tem 2 motores. É um carro 4x4. Né? Tem um motor na frente, elétrico, e um motor atrás. Elétrico também, tudo elétrico. Tudo elétrico. Não pode ter. O motor é desse tamanho. É o tamanho de uma caixa de sapato. E tem 450 cavalos. O motor pesa menos de 20 quilos. Nossa. O grande gargalo é a bateria, que pesa muito. A bateria pesa 250 quilos. Como num carro comercial. Mas o motorzinho é muito pequeno. O motorzinho você consegue levantar ele com as 2 mãos, tranquilo, assim, é 20 quilos. É um halter pesado de academia ali. Sim. Então o carro tem 800 quilos, tem 800 cavalos. Então 1 quilo por cavalo. Para comparar, a Fórmula 1 é quanto? A Fórmula 1 tem 900 cavalos e 800 quilos. É muito quase próximo. Igual. Tá. A diferença é que a Fórmula 1 tem muito mais downforce, tem muito mais carga aerodinâmica, o pneu muito mais largo, porque a eficiência, o nosso carro não tem pit stop, não dá para você carregar a bateria, a bateria é limitada. Mas assim, a aceleração é muito parecida. A velocidade final de um Fórmula 1 é uns 360 km por hora, a nossa é 320. Em Mônaco, a Fórmula 1 chega a 300, a gente chega a 260. Então, assim, do ponto de vista de potência, é bem parecido e dá para ter muito mais. A gente colocar 4 motores desse no carro, 80 quilos, não muda nada. Mas aí a bateria... Mas aí vai para 1.800 cavalos. Né? Mas aí a bateria acaba em 10 minutos, não dura a corrida inteira. Sim. Então é mais ou menos isso. Em termos de potência... É do mesmo nível, em termos de tempo de volta, é bem mais lento, porque não tem todo esse downforce, esse grip, o tamanho do pneu que a Fórmula 1 tem. Mas é um carro, assim, e não tem marcha, né? É outra coisa que não tem barulho, que a primeira coisa que o pessoal pergunta mas e o barulho, né? Não tem barulho, então o barulho é muito reduzido. Não é que não tem barulho, mas é reduzido. E não tem marcha, né? Uma marcha só. Né? Então, se você engatasse primeira no seu carro, e a primeira fosse de 0 até 320. Né? O motor gira a 28.000 RPM. Os circuitos são todos de rua? Todos de rua. Os circuitos são todos iguais, Mônaco. A ideia era essa, pegar o circuito um dos mais legais da temporada, que é Mônaco, e copiar para todos os outros. A gente já correu no centro de Paris, já correu no porto de Hong Kong, já correu pela primeira vez na Suíça, depois de 54 anos. A gente correu no centro de Zurique. A gente correu... Beijing, em volta do Bird's Nest, do estádio do Olímpico. A primeira corrida foi lá. As corridas, por ser elétrico, não ter barulho, já facilita muito. Lucas, como que é o treino e a preparação de um piloto profissional? Porque a gente vê, pelo menos pela TV, tem uma parte toda atlética, né? De respiração, de musculação, de força G. Imagino que seja parecido de Fórmula 1, Fórmula E, com essas características. E o acesso à tecnologia, né? Você estava falando que você tem uma empresa que você tem a inteligência artificial versus o humano, mas teoricamente, pelo menos as pessoas conhecem física, elas podem traçar o trajeto ótimo, como seria o piloto perfeito. Por outro lado, eu, por exemplo, não consigo dirigir, assim, eu sou muito barbeiro, mas muito mesmo. Eu não bato o carro de tão lento que eu vou, mas irrito muitos outros, porque eu sequer percebo. Mas assim, como que é a preparação? Assim, o que faz um piloto para ele chegar na elite, assim, né? O automobilismo é um esporte muito curioso, porque você é limitado no tempo de treino. Não é igual tênis ou futebol, que você, moleque, você vai para lá e fica
6 horas por dia, todo dia Até treinando. porque é caro, né? Por causa disso. Até você não pode. É que Então- nem piloto de avião. Não pode fazer. Então, Mudança onde quebra. o piloto de avião treina? No simulador. É onde a Sim. gente treina também. Então, hoje em dia, a gente tem simuladores de altíssima performance que replicam o carro 99%. Mas não é o PlayStation, é um específico. Não, é um simulador que custa... Eu vi um do Rubinho, parece. Não, aquele é um Aquele simulador é- legal, mas é de casa. A gente Tá. tá falando de um simulador que só funciona com 10 engenheiros lá trabalhando Ao vivo. ao vivo. Porque você tem a plataforma que mexe, você tem todo o software do carro, é o carro que roda, não é um software qualquer, é o mesmo volante, é o mesmo pedal. Até, por exemplo, o sistema de freio é um disco de verdade para o feeling que você tem no pedal, é o mesmo feeling do carro. É assim... A força G simula de A alguma força G forma? simula, o cinto, a hora que você freia o cinto puxa. Você coloca o capacete, tem rádio, o botão do rádio do carro é igual ao botão do... É tudo igual, é como se fosse o simulador da NASA ou, Sim, da Boeing. perfeito. É muito parecido. Então a gente treina muito no simulador, eu passo mais horas no simulador do que no carro de verdade. Então toda semana eu tô aí 20 horas por semana no simulador. Os testes são... Aí numa pista idêntica também, desenhada, igual que você vai exato. correr. É tão idêntica que a gente, na verdade, assim... Por exemplo, a pista de São Paulo, ninguém nunca andou. A primeira vez que a gente vai andar vai ser sexta-feira, a gente tem meia hora. Sexta-feira, dia 24 de março, que é a corrida. Cada um tem meia hora. Não, o treino Todo treino mundo. 1 é meia hora, o treino 2 é meia hora, a classificação é 10 minutos e a corrida. Acabou. Em 1 hora você precisa saber tudo. Não dá tempo pra você Não aprender. dá tempo. Então o que a gente faz? Vem um equipamento com laser, escaneia a pista no milímetro e monta o modelo matemático do simulador que a gente vai Um usar. 3D. Um 3D de simulador que a gente usa. E a gente usa essa pista para desenvolver o carro, para fazer o carro ficar na performance, inclusive testar itens do carro. A gente pode trocar suspensão, trocar a pressão do pneu, mudar o software que controla a frenagem. Enfim, tem várias coisas que a gente... Várias não, tem inúmeras coisas que a gente fica tentando acertar. Os carros são diferentes nesses itens que você comentou, Sim. de equipe para equipe. Mas o simulador é o mesmo ou cada equipe tem que construir o seu simulador? Cada equipe constrói o seu e o modelo matemático do seu motor e do seu inversor no seu simulador. Então a gente tenta replicar as falhas Só a reais. pista que é compartilhada. Só a pista que é compartilhada. A gente fez de um jeito, na verdade, porque antigamente cada equipe escaneava a Tinha- sua. Então, mas é um custo que não Sim. faz sentido. Então a gente meio que organizou isso aí e falou, não, todo mundo usa o mesmo modelo e cada um põe o seu carro naquele modelo. Inclusive o modelo de pneu. A coisa mais complicada do simulador é modelo de pneu, por incrível que pareça. Na imagem, pressão. Temperatura. E mesmo os nuances mínimos da pista, né? Exato, o pneu como ele deforma, a temperatura, o jeito. Deve ter uma equipe só para isso. A grande capacidade de processamento necessária de um simulador, que são, sei lá quantos Núcleos teraflops de processamento, é para o pneu, para o modelo matemático do pneu. E o modelo matemático do pneu estando errado é o que mais atrapalha quando você vai para a pista. Isso muda a temperatura ambiente, se a pista está suja ou não está suja, coisas que a gente também não controla. Então a gente testa se está chovendo, muda como a água tira a temperatura do pneu, enfim. Tem 1000 problemas que precisam ser resolvidos. Deve ser um brinquedinho legal de ter em casa, né? Mas é com barato, certeza não é barato, né? Não é Quanto barato, custa não. um simulador desse, tem ideia? Uns $10. Uns 10 milhões de É, dólares. Mas e os 10, e os 10 engenheiros para ficar? 10 engenheiros 10 também. engenheiros para tocar. Você citou um pouco a relação de valor da Fórmula E com Fórmula 1, né? Em termos percentuais, 10, 15%. Em termos absolutos, de cifra, quanto custa correr na Fórmula 1? Quanto custa participar da Fórmula E? Uma equipe de Fórmula 1 gasta entre 800 e 1 bilhão de reais por ano. É o orçamento de uma equipe. De uma equipe de Fórmula E, entre 120 e 150 milhões de reais por ano. E, para referência, uma equipe de Stock Car é entre 3 e 7 milhões de reais por ano. Mas nesse, Gritante desde o diferença, piloto que ganha mais até o budget engenheiro inteiro. É meio que proporcional. Hoje em dia foi feito um budget cap. Na verdade, né, foi criado um teto de gastos. Um fair play, assim. Porque quando você tem uma equipe que gasta muito mais, né? Você Sim, é obrigado você a tem elevar o custo de todas as equipes, tem um senão você não consegue dumping, ficar competitivo. Então, o que foi feito na Fórmula 1 também foi criado um teto de gasto nessa faixa, que todo mundo tem que estar dentro desse teto, tem um controle ali.
Então, hoje em dia, não tem mais essa discrepância que tinha na época, por exemplo, do Schumacher na Ferrari. Que a Ferrari gastava 10x e a Minardi gastava... Para correr X. do lado a lado. Entendeu? E daí não dá para competir. Porque é muito... Ainda mais com o desenvolvimento de carro livre, quanto mais capital você tem, mais você desenvolve o carro, maior é a diferença. Isso é outra coisa. Na Fórmula 1, a diferença do melhor carro para o pior é 3, 4 segundos, né? Na Fórmula E, como várias peças são iguais, a diferença é meio segundo, né? Do primeiro para o último. Ou seja, teoricamente, o melhor piloto vai superar Exato. O piloto, ele consegue ter uma diferença maior. Obviamente, na média, o melhor carro vence, né? Sim. Mas assim, até o piloto, porque os pilotos são equilibrados. Mas, por exemplo, eu estou numa equipe que não é muito boa, não teve nenhum resultado expressivo nos últimos anos. Na primeira corrida eu fiz a pole e terminei em terceiro. Mas a gente não conseguiu repetir isso mais, porque o nosso carro ainda não está no nível que precisa de uma Porsche ou de uma Jaguar. Mas deu para fazer uma que pole... é uma equipe indiana, não deve falar português e talvez não ouça a gente. Então acho que você não vai ter problema lá. Não, eu falo isso inclusive para a equipe. A gente tem uma série de coisas que a gente precisa melhorar. É normal isso. E é uma equipe que eu entrei nela visando realmente essa melhora de longo prazo. Lucas, falamos do meio profissional elétrico, mas os carros elétricos... Nesses anos, né? Desde 2012, que vocês começaram a Fórmula E, mudou muito. Hoje se vê, principalmente aqui em São Paulo, muitos carros elétricos. Junto com os carros elétricos, você tem problemas que surgiram. Por exemplo, rede de abastecimento. Então, a autonomia é um problema do carro elétrico. Aqui no Brasil, aí se fala em carro autônomo, que também é uma área que você gosta. Mesmo problema, as placas aqui não são bem sinalizadas. Eu tenho um amigo que tem um Tesla. Falou, mas não tem a menor hipótese de eu ligar o Tesla, porque eu vou morrer na primeira curva. Assim. E, por fim, a questão ambiental, claro, você tem é uma energia menos poluente, mas ainda não é óbvio o que se faz com a bateria, que custa metade do valor do carro, às vezes eu já vi algumas estatísticas até mais. E como que você vê esse mercado elétrico em um país emergente como o Brasil? Para mim é claro o carro elétrico nos Estados Unidos, na Europa, mas aqui no Brasil, com as estradas que temos, com a nossa infraestrutura, o que você acha que precisa fazer? A gente vai chegar lá ou aqui sempre vai ser o híbrido, mais ou menos? De um ponto de vista mais macro, o Brasil está muito bem posicionado do ponto de vista de produção energética. A nossa matriz é muito diversa. Ela é renovável. A gente tem hidro. 80% renovável, grande parte é hídrica, mas a gente tem um potencial solar muito grande. O problema do potencial solar é que a gente não tem um armazenamento forte. E quando a rede está carregada no Sudeste, por exemplo, você gerou energia solar, não tem o que fazer. Ela que entra a bateria do carro elétrico. Isso. A bateria do carro elétrico, se a gente tiver um grid inteligente, a bateria do carro elétrico serve como um mediador. Sim, um estoque e um mediador dessas diferenças de produção e gasto energético. O carro elétrico, outra concepção talvez errada que o pessoal tem, o carro elétrico não é esses SUVs de R$1 milhão que vão fazer a diferença. O carro elétrico é para o transporte público e para uso comercial. O uso comercial, o carro elétrico só funciona do ponto de vista de investimento se você roda mais hoje em dia no Brasil 100, 120 km por dia. Só que se você roda muito mais do que isso, também ele não faz sentido. Tem uma faixa uma gama ótima que é mais ou menos uns 160, 180 km por dia, que é exatamente o que o Uber roda. 200, eu estou fazendo a conta por ano, ele está falando o quê? De 40, 50 mil quilômetros ano? Sim, por que nessa faixa? Porque nessa faixa... Supondo dia útil, né? Mas assim, nessa faixa por quê? Você consegue carregar, que é outro problema que você falou do grid, do abastecimento. Se você tem um carro elétrico e você roda menos de 200 km por dia, você consegue carregar numa tomada 220 normal. Em casa. Normal. Uma tomada 220, ela tem 220 volts, ela tem mais ou menos 11 amperes, dá mais ou menos 2.500 watts de potência que ela consegue produzir. Isso carrega o carro mais ou menos 20 km por hora. Significa que cada hora carregando ele ganha 20 km. 10 horas carregando à noite, ele carrega 200 km, que é o que você roda do dia. E se você roda 200 km por dia, digamos que você rode a 10 km por litro. Mesmo um híbrido na cidade é isso que vai ter. Você vai gastar, agora a gasolina subiu pra caramba, né? Você vai gastar aí 6 vezes 10... A gente falou de 10 litros, isso, né? R$60. A gente vai gastar R$60 por dia de gasolina,
Não, desculpa, R$200 por dia, 200 km por dia são 20 litros, né? 10 km por litro. R$120. R$120. De eletricidade você vai gastar aí R$15, R$10 por noite. Eu não sei se você viu a... Caramba. Eu não sei Baita se... diferença se é Então, alguém que trabalha com É isso, eu fiz a conta com o transporte. Uber. Uber. Exato. O Uber vai economizar R$3.000 por mês de gasolina, se ele rodar 180. Então, tinha, se eu não me engano, o iFood era com a Unidas. Eles tinham para as motocicletas. O que eles fizeram? Estava em teste isso. Então, podia ser para carro, mas eu imagino que a engenharia é mais difícil. Então, você pegou lá, você é o Uber, ou você é entregador. Aí você tinha postos que não eram para abastecer, era para trocar. Então, você entregava a sua bateria Sim. Descarregada e pegava uma nova. Tinha uma espécie de assinatura por mês. Sim. Com isso, você ganhava produtividade. Claro que eles tinham silos de carregar com uma velocidade muito mais rápida. Você viu isso algum Sim, funcionar? No Sudeste Asiático, esse modelo funcionou muito bem. Foi uma empresa chamada Gogoro. Fez um sistema parecido que a bateria da moto ela é relativamente pequena. Do carro não dá para você tirar com a mão. Tem um problema de, enfim, peso, de... Cair. A bateria tem uma voltagem muito alta, segurança. O sistema é complexo. O sistema de troca de bateria não funciona. Para moto funciona. Para bicicleta também funciona. Para esses patinetes elétricos também funciona. É uma bateria que você tira, coloca e faz. Um case interessante a moto... vai ter muita scooter elétrica e o futuro também vai ser elétrico para as motos pelo mesmo motivo. Mas carro é uma coisa mais atual porque tem mais produção em massa atualmente, no sentido que você consegue reduzir o custo proporcional, incluindo o CAPEX, mais do que na moto. Na moto, ainda o preço da moto elétrica... porque o consumo já é eficiente. E a moto já é eficiente. Já rende, então, o custo operacional da elétrica não compensa o CAPEX de você pagar mais pelo elétrico ainda. Porque a moto já é muito eficiente. Então, voltando um pouco para trás, o transporte público e os veículos comerciais, eles são responsáveis por mais de 50% da poluição. Apesar de eles serem muito menos em quantidade, eles são muito mais responsáveis pela poluição e o gasto, porque eles rodam muito mais. Eles ficam rodando. Enquanto você e eu, a gente roda 10 km por dia com o nosso carro, o Uber está rodando 180. Então, o Uber equivale a 18 carros privados. Então, nessa faixa ótima, o carro elétrico já faz muito sentido. Daí você falou das baterias. A bateria atual, a de lítio tradicional, ela tem o anodo de grafite, né, e o catodo de níquel, manganês, cobalto. E agora estão vindo as de grafeno, né? A Tesla está testando. Grafeno ainda vai vir as próximas de solid state e depois grafeno, mas ainda não tem nenhuma produção comercial de grafeno nem de solid state. A gente está falando ainda das baterias padrão. A próxima, eu acredito que a próxima leva de baterias é uma bateria menos eficiente do que a de lítio-íon, mas ela é muito mais barata, é de lítio ferro fosfato, que é as baterias... Mas deve ser mais pesada, né? É bem mais pesada, só que ela é muito mais barata pelo custo de quilowatt-hora. E ambas as baterias de lítio, elas são recicláveis. Significa que depois do tempo de vida dela, simplesmente você aquecendo e liberando e tirando os materiais, você consegue reciclar a bateria. Hoje, tem mais demanda de empresas que querem reciclar a bateria do que bateria disponível para reciclar. A bateria é feita para durar 3.000 ciclos, que significa 10 anos de uso, se você carregar uma vez por dia. E ela perde, né, os primeiros Teslas estão aí para provar, ela perde cerca de 80%, de 20% da carga. Ela só carrega até 80%, vai. Então você consegue tirar essas baterias do carro e colocar na infraestrutura para fazer exatamente o que a gente conversou, que é a otimização do grid. Então o Brasil está super bem posicionado na matriz energética. O Brasil tem um potencial solar gigantesco. E é uma pena que isso ainda não é usado da forma correta. Eu fiz o cálculo num post que eu escrevo no LinkedIn, tem um newsletter que eu escrevo. Eu calculei quanto a gente precisaria de placa solar para o Brasil para produzir 100% da energia necessária que o Brasil consome por ano, elétrica, em placa solar. E é um quadrado do tamanho de 40 km por 40. Se você pegar a área desse quadrado, vezes a eficiência energética, vezes a total potência que o Sol coloca na média do território brasileiro, se a gente tiver 1.600 km² de placa solar, que dá mais ou menos uns 100 bilhões de dólares de investimento, mas Belo Monte custou 35, e não é nem 10% disso.
100% da energia, que são 9 terawatt-hora, se eu não me engano, de produção energética que o Brasil precisa por ano. Então, assim, a gente está num potencial energético. A parte da energia é muito importante, a matriz energética, a gente está super bem. As grandes cidades, a parte comercial elétrica funciona muito bem. Então, eu acho que esses dois componentes vão entregar um futuro para os veículos elétricos urbanos muito interessantes. Mas o Brasil tem uma outra capacidade que nenhum outro país tem, que é o etanol. O etanol, ele é carbono neutro, ele não é poluição neutra, mas ele é carbono neutro, né? Ele queima o gás igual. Se você se trancar numa sala e ligar um veículo etanol, você morre asfixiado, igual a um veículo a gasolina. Mas ele é carbono neutro, porque a cana pega o carbono no campo e devolve quando você queima ele. Então ele é carbono neutro. E nenhum outro país no mundo tem um etanol de primeira e segunda geração tão eficiente quanto o Brasil. Então a gente tem 2 matrizes energéticas renováveis que nenhum outro país tem. E nessa discussão do futuro de carbono neutro, o Brasil está super bem posicionado. Porque o grande problema mundial que a gente está vendo é energia. Energia explodindo, inflação explode. A gente viu a Alemanha, a gente viu toda a Europa passando por isso, inclusive desde energia o elétrica, conflito lá da Rússia. É energia elétrica, energia de qualquer forma. Na verdade, a energia se transforma de uma para outra, né? Então qualquer uma que você consiga fazer ali, você consegue fazer. Mas os carros autônomos a gente está bem atrasado. Não, e carro autônomo esquece. Isso aí esquece. Não vai ter. Não vai ter tão cedo. Vai ter carro semi-autônomo, mas carro autônomo... Doni queria, mas não vai ter. Em que ano você acha que no Brasil a gente vai ver mais carro elétrico na rua do que carro a combustão? Essa previsão é difícil porque depende de um pouco de política pública, eu acho. A gente tem um problema... Nós temos um grande problema que é assim, as tecnologias decadentes dos Estados Unidos e Europa vêm parar aqui. Tem uma história interessante, que é a história do chumbo na gasolina. Sim, sim. Você sabe dessa história? Sim, sim. Demorou 10 anos. Não, mas que foi o negócio de misturar com etanol. Mas conta a história, pra quem não sabe. Não, então, pra quem não sabe, essa história do chumbo na gasolina, um cara, o motor antigo, um motor que não era muito bem feito, ele batia pino. Significa que ele acontecia uma combustão antes do pistão chegar na compressão correta. Daí que vem a expressão popular, está batendo pino, é verdade. E acontecia isso. Um cara inventou de colocar óxido de chumbo na gasolina pra neutralizar esse efeito, e ajudou muito. Só que isso começou a queimar chumbo e gerar chumbo na poluição. E hoje em dia a gente tem no mundo inteiro mais chumbo, 400 vezes mais, esse número eu inventei, mas muitas vezes mais chumbo do que tinha antes. E a Europa viu isso como um problema sério de saúde e parou. Tanto que se você for na Inglaterra, é unleaded a gasolina, não chama nem gasolina, chama unleaded. Porque era leaded de chumbo e era unleaded, que é exatamente sem chumbo. Mesmo depois de saber que isso era prejudicial à saúde, existiu tanto lobby do mercado de chumbo que demorou mais de 10 anos para proibir gasolina com chumbo no Brasil. Então a gente tem essa tendência, o Fusca, que parou de produzir na Alemanha há 20 anos, produziu no Brasil durante sei lá quantos anos. E tem a substituição do chumbo pelo etanol. Sim, daí a gasolina não é pura, né? Aqui no Brasil, eu não lembro quanto é que é, se é 20%, é etanol. Mesmo seu carro só a gasolina, ele vai etanol. Enfim, esse exemplo foi só para mostrar que existe uma série de outros fatores, não só tecnológicos e não só de mercado, que entram dentro dessa conta de quando os veículos elétricos vão funcionar no Brasil. Se a gente tiver uma política pública de incentivo e tiver uma capacidade de mercado que faça sentido criar uma fábrica de baterias e veículos no Brasil, eu acho que essa adoção vai ser muito mais rápido. Se o Brasil começar se existir uma política pública de promover mais veículo a etanol por causa do agro, ou por causa de lobby, ou manter os veículos a combustão, ou mesmo híbrido, pode ser que demore muito mais. É um fato que vai ser elétrico, porque já vai começar a ficar muito mais barato com as baterias de lítio, ferro-fosfato, etc., entre outras. Mas aí vai depender, isso aí pode variar, na minha opinião, uns 10 anos. Pode ser, de 2030, que passe a vender mais carro elétrico do que a gasolina no Brasil, até 2050, quando praticamente vai ser proibido você produzir um carro a combustão interna. Em Londres, em Paris, a partir de 2035, Londres é 2030, Paris é 2035, ou o inverso, eu não sei. Já não vai poder vender carro a combustão mais. Então, assim, agora já. Então, as montadoras estão desesperadas por causa disso, porque você precisa mudar completo. O carro elétrico e a combustão são coisas completamente diferentes. É igual a máquina Kodak de filme e a máquina digital. Eles têm a mesma função, mas são completamente diferentes. Sim. Para quem é motorista de Uber e quer comparar o custo
de ter uma operação, um carro a combustão versus elétrico? Qual é a conta que essa pessoa tem que fazer? Olha, a gente fazer uma conta rápida aqui de guardanapo, vai. Um carro hoje em dia custa uns 70 mil reais, um carro padrão aí o mais simples. O mais simples, um Fox da vida lá, ou vai o Nissan mais barato, vamos comparar o Nissan porque tem o Nissan Leaf elétrico, por exemplo. A gente pega o Nissan mais barato que tem, 80 mil reais, o Leaf custa 160. Então vai ter um gap de 80 mil reais, vai, de um carro elétrico para o equivalente a combustão, para o mesmo carro. Se ele rodar 200 km por dia, igual a gente fez a conta, ele vai economizar mais ou menos aí uns 3 mil reais por mês. Né? 3 mil reais por mês vai dar aí 36 mil. Em 3 anos ele pagou essa diferença, mais ou menos, de diferença de 80 mil reais, mais, 10% ao ano de juros e tal. Em 3 anos e meio ele pagou essa diferença dos carros. E a partir daí, como o carro é feito para durar 10 anos, o lucro dele mensal vai dobrar. E a desvalorização? Isso, a gente tem que colocar a desvalorização. Mas quando você roda tantos quilômetros, o custo residual do carro é praticamente zero. O grande custo é combustível. O custo residual de um carro desse, que é 50 mil reais, você vai gastar 500, 600 mil reais em combustível nesses 10 anos, que é a vida útil do carro. Perde o custo do carro. Então, se você mantiver o carro durante todo esse tempo, realmente faz muito sentido você ter um carro elétrico. E para o Uber, na verdade, ele tem que fazer a conta e procurar, acho que diferentes empresas de leasing, que a maioria dos Ubers eles fazem esse leasing, para ver se faz sentido você trocar para elétrico. Mas é que muitos desses motoristas autônomos, eles não sabem que eles podem carregar ou eles não têm acesso a você carregar na sua casa à noite. Então, se você tiver o acesso à rede 220 que você possa carregar, não nos fast chargers. No fast charger começa a não fazer sentido economicamente. Que é muito caro. É muito caro. Até o ponto, né? Até o ponto. Você pode chegar lá, não tem lugar, tem um cara carregando, demora. Se você conseguir carregar em casa e se programar e você só trabalhar numa área que você tem controle, já começa a fazer muito sentido. Então, essa é a conta. Te perguntar agora da sua visão do empreendedorismo. Você está conversando com a gente, você tem, né, a sua atuação profissional como piloto, entende muito de carro elétrico, entende também, né, do mercado, é um dos fundadores da Fórmula E. Mas e você investe em quê? Pelo que a gente leu aqui, muito em tecnologia, algo que você tem de visão do mundo, assim. Carro elétrico não precisa nem falar, mas que outros negócios você está olhando e por quê, principalmente para as pessoas talvez serem influenciadas? Bom, eu acumulei um patrimônio dentro desses anos como piloto e, obviamente, a gente se preocupa porque a carreira de piloto ela é relativamente curta, né? Você corre aí 20 anos, não é igual médico que você vai poder, né, continuar trabalhando até os 70. Então, a gente tem que olhar esse investimento. Então, a minha estratégia de investimento o tradicional lá, o fixed income, né? Fixed income você compra é o inglês, não é o título brasileiro. Não, assim, no Brasil, hoje em dia, né? Sim, vocês têm que me responder, mas assim, vale muito a pena você ficar em relação risco-retorno. Hoje em dia o CDI praticamente, se você olhar historicamente contra a Bovespa, não tem nem como comparar. Mas assim, como lá fora, nesses últimos anos, a taxa de fixed income era super baixa, basicamente bonds de empresas boas de curto prazo, né, com ticket curto. Eu invisto em ações, mas eu invisto em ETFs, basicamente. Mercado americano. Mercado americano. Basicamente tudo é mercado americano, ETFs, S&P. Inclusive as pessoas podem fazer daqui do Brasil também. A gente tem na Bovespa, na B3, réplicas do S&P, da Nasdaq. Então uma S&P 500, por exemplo, uma Nasdaq 100. Esses ETFs simples. Eu gosto de um basket também de ETF de energia e de metais, que eu também invisto um pouco. E daí o resto, que é a parte interessante, é private equity, que são dentro dessas empresas na área de tecnologia, que eu gosto bastante. Então, eu investi agora num seed round, de uma empresa que eu conheci dentro do Imperial College de Londres, que eles patentearam, por exemplo, um composto químico que você adiciona no plástico normal, no plástico tradicional, e esse composto químico, ele com oxigênio e luz ultravioleta, ele ajuda a quebrar o polímero do plástico e a bactéria consegue comer o plástico. Então o plástico fica biodegradável. Que é um dos grandes problemas de sustentabilidade. Por que o plástico não dura tantos anos? Por que o plástico é tão bom? Porque dura tantos anos. Por que ele dura tantos anos? Porque o polímero,
as ligações Difícil dos de bondos quebrar. de carbono é muito difícil. Então eles patentearam esse composto que você coloca e quebra isso. E fica. Você consegue colocar mais ou menos, você precisa de luz, se você jogar dentro de um lugar fechado não funciona, você precisa de um agente, que é luz. Então eu investi fiz um seed nessa empresa, fiz um investimento também numa empresa de healthcare, de saúde personalizada, na qual eles mandam um kit para sua casa. Você recolhe sangue, você colhe saliva e você colhe material de fezes, manda para eles analisam e a cada 3 meses você refaz esse teste e eles te mandam o suplemento necessário que você tem. Nesse teste já detecta 5 tipos de câncer em early stage, né, em estágio 1, e já tem 400 mil usuários, é uma empresa americana, chama Viome, também que eu acho muito interessante essa parte de prevenção de doenças. Sensacional isso aí. Tem algumas, eu né? Eu que adoro tomar comprimido e tudo mais. Cara, eu acho e é em casa, é barato, é um subscription anual, você recebe a cada 3 meses o teste, faz e vai analisando, né? Como para cada pessoa, é muito individual, né? Cada nutrição que cada um faz. Então é uma coisa que você vai acertando ali, vai vendo a parte do bioma do intestino, que é super importante, cada vez mais importante, seu sangue e tal. Isso vai se juntar com o medidor de glicose, eu uso esse Oura Ring, que vocês conhecem, não? Não. Já tinha visto. Ele é um sensor de temperatura, oxigenação e batimento cardíaco dentro do... Isso é incrível. E aí ele é conectado... Conectado no iPhone. Aí vai registrando tudo no aplicativo. Não, e daí mostra quanto eu durmo, a qualidade do sono, se eu estou descansando o suficiente ou não pro meu treino antes da corrida. Eu já vi isso em pulseira, mas o problema da pulseira eu já tive. É que acabava a bateria e aí o relógio mede tudo, só que uma hora você tem que carregar e... É basicamente igual ao relógio. Só que imagino eu não gosto de usar relógio, então eu uso aqui. Mas eu acho que a bateria disso deve durar muito mais. Dura quase uma semana. Então o relógio... Mas aqui eu não investi, esse aqui eu só uso, mas qual é a tese por trás? Cada vez mais você vai ter mais dados sobre você. Sim. E você vai ter uma medicina preventiva muito mais do que uma medicina que você vai tratar os sintomas depois que ele já aconteceu, né? Então, o mais próximo que eu consegui chegar disso aí é pegar o meu DNA e entender ali aí eu fiz o 23andMe. O 23andMe, eu fiz a análise depois aqui com médicos brasileiros de que tipo de predisposição tem. E em decorrência disso que eu fiz exames e descobri uma outra coisa... e você associa, né, os resultados de exames sanguíneos com esse histórico, o registro que está lá no seu DNA para ver quais são as eventuais doenças que você tem maior propensão a ter e também para entender, poxa, você do ponto de vista esportivo é um corpo mais habilidoso para esporte de explosão, para esporte de hipertrofia, qual é a alimentação mais adequada, enfim. Você fez um teste de alimentação também, né? Também, de alergia de 200 alimentos. Eu adoro esses negócios. E eu acho que o futuro é por aí. Né? Eu concordo 100%. Eu acho que cada vez mais vai ser a massificação, o uso de massa vai ser cada vez mais. Então eu fiz esse investimento também na Viome, já é o Series D, eles já estão com... vai dar bom retorno vários fundos. Mas eles não estão abertos para simples mortais, Mas também, assim, eu estava outro dia olhando aqui uma empresa brasileira muito interessante, que inclusive ganhou... A Prime Talk, né? Está aberto para investimento? Pô, vamos conversar. É uma empresa brasileira, eu acredito muito em indoor farming, então fazenda vertical controlada. Tem uma empresa brasileira que faz isso, ela inclusive ganhou... Eu faço um evento dessas tecnologias, dessas startups, chama Zero Summit. Inclusive que a gente vai fazer agora junto com a Fórmula E e tal. E eles ganharam o prêmio ano passado como inovador de startup. É uma empresa, uns garotos aqui da USP, eles montaram uma fazenda vertical. O que acontece na fazenda vertical? Basicamente, você pega a planta, uma alface. Tá? Para uma alface crescer, ela precisa dos nutrientes e de fotossíntese, ela precisa de luz. Só que o que é interessante que eu aprendi olhando isso é o seguinte, a luz que o sol bate na planta, ela não é absorvida por inteiro, ela é absorvida só uma frequência específica que faz a célula da fotossíntese fazer a ligação do carbono. Essa frequência. Exato. O resto, a planta usa água para manter a temperatura dela estável. Por isso que você precisa irrigar tanto. Porque a planta precisa se resfriar e ela só usa um pedaço da luz. O que eles fizeram? Falaram, mas cada planta tem uma frequência diferente, inclusive na fase da vida dela. Então eles isolaram a frequência, botaram isso num LED, botaram dentro de um lugar controlado, você não precisa
você não precisa de pesticida, herbicida, você consegue bombar de CO2, então você enche de CO2, quanto mais CO2, mais cresce a planta, isso já é conhecido em estufa e tal. Mas você faz isso indoor. Isso para o mercado brasileiro é interessante? Mais ou menos, porque o Brasil é super eficiente na parte de agricultura. Mas também... imagina para Singapura, Arábia Saudita. Não, e também aqui... Extensão territorial aqui é imensa. E aqui também as pessoas... Por ser um país pobre, as pessoas são muito mais sensíveis a preço. Então, mas já bateu o preço. Já bateu o preço já, também, porque geralmente essas tecnologias são mais caras e aí você tem um público que fala assim, eu estou pagando mais porque não tem pesticida, porque é uma tecnologia, porque é uma empresa politicamente correta, sustentável, preocupada, e depois vem para a massa. Mas se eles já bateram o preço, então isso, já... eu só acredito que a tecnologia ela é sustentável de verdade quando ela bate o preço ou quando ela é mais competitiva que a tradicional. Mas isso é difícil acontecer em early stage, né? Você demora uns anos para acontecer isso. Mas como você vê isso? Por exemplo, nesse caso, eu perguntei qual é o grande custo que você tem hoje na produção do quilo do alface. Energia. Se fosse mineral e insumo, você já fica difícil, porque a partir do momento que você escala, não faz sentido. Mas eles, como 35% do custo era energia, a tendência global é ficar cada vez mais abundante, diminuir o custo, ainda mais no Brasil, se você botar placa solar com GD. Eles podem pôr mesmo placa solar. Exato. Começa a baixar o custo, e se baixar o custo da energia um determinado percentual, começa a bater o custo da produção do alface, mesmo com pesticida, mais o transporte para dentro da cidade. E você consegue produzir 24 horas, a planta não para de crescer. Então, sua produtividade e a quantidade de água que você usa a produtividade é maior, a quantidade de água é muito menor. Então, é mais um exemplo. Eu não investi nessa ainda. Mas tá olhando. Mas essa garotada aí boa, e eu fico olhando ali. Corre que depois o pessoal que tá ouvindo aqui já vai querer entrar lá. Mas eles já vendem. Inclusive, chama Pink Farms. Os moleques são legais, tal, ganhou o prêmio lá e já tem produto no supermercado. É sensacional. A qualidade é diferenciada, o preço é adequado. E eles fazem qualquer tipo de... Eles estão fazendo mais alface e brotos de alguns determinados... vegetais. Basicamente, você vai fazer onde você é mais competitivo. Então, onde você tem um nicho lá, sei lá, um alface específico que só tem nos Estados Unidos. Que deve ser mais caro. Você consegue fazer. Preciso de uma framboesa durante o verão brasileiro. Impossível de fazer faz lá. Então, quer dizer... Sabe que é muito interessante esse negócio. Eu, por acaso, sou vegetariano há 38 anos, basicamente. Eu tenho 38. Então, um ano da minha vida eu não comi carne. A gente tem a mesma idade. E o que acontece? Meus pais eram, na época, vegetarianos. Cresci assim, por inércia, continuei. E lá na minha infância, meu pai dizia, olha, um dia você vai ver que esse vai ser... A maioria das pessoas serão vegetarianas. Tá bom, pai, beleza. Aí eu estava, certa vez, nos Estados Unidos e vi uma notícia de uma empresa que estava começando a desenvolver carne sintética, né? Tudo carne vegetal e tudo mais. Ainda não estava no estágio atual, que já é muito conhecido, todo mundo está ouvindo, já viu, já comprou o hambúrguer do futuro, qualquer coisa do tipo. E eu falei, cara, que sensacional. Será que eu consigo lá investir? Deve ser uma micro startup, deve estar começando. Fui pesquisar, já estava Bill Gates, já estava todo mundo. Já. Deixa eu ir na versão brasileira, né? Também já estava todos os grandes lá. Então, essas tecnologias assim, muito de fronteira, eu acho que tem muita gente... Sabe que eu investi na Fazenda Futuro. Você investiu? Investi. Mas você sabe que a gente investiu retornou aqui, já. Né? Já tá. Assim, tem os up and downs, agora esse mercado deu uma caída, sim, né? Mas no geral, né? Mas no geral, sim. Deu uma caída. Todo o mercado... Como aumentou os juros globais, né? Não, a porrada que foi para a bolsa no mundo inteiro, pegou eles também. Empresa com o valuation das startups entendi, também é só precificado mais tarde, mas também recebeu uma porrada. Não, então, e de certa forma, quanto maior o risco-retorno, e essas startups têm um risco maior, mais elas sentem as porradas, seja para cima, seja para baixo. Mas a gente chegou a olhar, investir um pouquinho também, num negócio que chama... É um armazenamento gravitacional de energia. Não sei se você já viu isso. Chama... acho que é uma empresa anglo-suíça, se eu não me engano, em que você produziu energia lá, eólica, solar, não importa. Aí você armazena tipo num prédio com baterias que sobem e descem. A mesma ideia da bateria, só que é uma outra tecnologia. Na verdade, você não tem... A vantagem desse sistema... que você ganha com a cinética, né? É um concreto, né? É um blocão. Você não tem bateria. Não, então, você ganha...
É um concreto que com a Você coloca a energia em energia potencial Isso, gravitacional. Isso. E daí você tem um gerador, quando essa energia desce, você gira o motor e produz a energia. E quando tem surplus de energia, você faz o motor subir o peso. Exatamente. E aí está começando. Eles estão com um projeto, se eu não me engano, já para ser inaugurado na China. Aqui no Brasil, que foi onde eu investi ainda há pouquinho, não começou, mas não deixam de ser... É o mesmo princípio da pumped hydro. Quando você tem 2 reservatórios de água... Sim, que um é uma... É a mesma coisa, só que você faz isso com um bloco de concreto. Explica, porque você tem 2 reservatórios de água, e aí? Então... Que usam aqui nas nossas... Eu sei, mas eu acho que é importante para a audiência que está nos acompanhando. Não, mas só para saber que isso que ele vai explicar agora é o que usam nas nossas hidrelétricas. Então, exatamente. Que são vários rios. Isso, a tecnologia já é conhecida, funciona. E isso vai funcionar nos lugares onde você não tem essa vantagem geográfica. Né? Você tendo a vantagem geográfica, que significa o quê? Você tem 2 reservatórios com uma diferença de altitude grande. E imagina que você tem uma placa solar, igual a gente estava falando. Você tem excedente de produção de sol no meio-dia, quando ninguém está usando eletricidade, ou produziu mais eletricidade do que você está usando. Você pega o motor elétrico e bombeia a água do rio, do lago mais baixo da usina para o lago mais alto. Então você gasta energia para bombear essa água. Essa água foi armazenada com energia potencial gravitacional, que é a massa, o peso da água, vezes a altitude que ela está em relação ao outro rio, ao outro lago da indústria. E daí quando você precisa dessa energia, quando o sol for embora às 7 da noite, a água desce e faz o gerador girar e volta para o lago mais baixo. Então isso serve como uma gigante bateria. E por isso que a solar no Brasil faz tanto sentido, que a gente já tem essas baterias. E eólica também, né? Hídricas. A eólica também já tem um parque a eólica, gigante. Mas a solar, ela é bem contra... Quando você tem muita solar, você precisa de um contraponto que não é desse. O pico normalmente Exato. Então essa tecnologia vai funcionar né? muito em lugares onde você não tem essa... Por exemplo, no deserto. Você vai ter placa solar pra caramba, mas à noite não tem... Mas faz o quê? Eu fui visitar uma planta no Marrocos que armazena também calor. Tem vários jeitos de você armazenar energia. Sim. Então você pega e esquenta a areia, 500 graus dentro do negócio, e daí passa a água, faz virar vapor e gira numa turbina, produz eletricidade à noite, enquanto essa... Ela esfria. E daí vai esfriando, e daí no dia seguinte o sol esquenta de volta isso e você usa contra isso. Uma outra empresa que eu lembrei, que eu acho muito interessante, que é uma das que eu investi há muito tempo, há uns 5 anos atrás, bem no comecinho, agora o produto está chegando, que é muito legal, é o seguinte, a gente, pela empresa de carro autônomo, eu conheci uma garotada da Alemanha que pegou a tecnologia do carro autônomo e botou numa tiara para navegar o cego da forma que o carro autônomo navega na rua. Então você tem todas as tecnologias que dá o carro autônomo, você tem radar, você tem câmera estéreo, você tem o radar ultrassônico e o sensor de laser para medir em 3D o ambiente. E ele passa por haptics, né, por sensor de tato, e por som, para quando o cego tem que navegar. Então, assim, uma pessoa que tem deficiência visual, tá num lugar, fala assim, sei lá, esse copo de água tá cheio ou vazio. O computador lê o copo, vê que tem água e responde, não, tá cheio. Ou, por exemplo, quero ir no banheiro. Você tem um mapa da sua casa dentro, ele escaneia e grava o mapa da sua casa, fala, take me to the bathroom. O computador lê o ambiente, fala, aqui tem uma cadeira, vai para a direita, vai para a esquerda e navega da mesma forma que o carro autônomo navega num sistema, numa rua, uma pessoa com deficiência visual. E hoje em dia a gente tem um mercado gigantesco. Hoje em dia o melhor tipo de tecnologia que a gente tem é o cachorro. Não tem nada parecido. Então essa empresa agora, o produto está saindo esse ano para o mercado. É muito legal. É o tipo de investimento que me deixa muito feliz, porque assim... mercado americano? A empresa é alemã, mas é basicamente Europa e mercado americano, principalmente americano, por causa do subsídio financeiro que você tem. Se você tem uma deficiência visual, é bem dentro do price point que a gente tem, tem o produto. Chama Lumen. A gente ganhou agora um grant europeu, ganhou o prêmio de design. Bem legal. E a gente usou vários elementos e vários engenheiros que trabalhavam com a gente no software. Você que fez a ponte deles. Sim, eu conheci eles por causa do carro autônomo, mas no final a gente acabou ajudando com vários engenheiros que foram da empresa de carro autônomo para lá,
A gente usou várias partes do código também que a gente ajudou a conectar para acelerar a empresa. Enfim, é um tipo de investimento que assim, é dentro da área de tecnologia, mas ajuda milhares de pessoas, vai ajudar potencialmente milhões de pessoas no mundo, né? Então achei assim, é uma empresa muito legal que eu tenho orgulho de ter participado. A gente tangenciou o assunto, mas eu acho que é interessante e a curiosidade de muita gente. Qual que é a sua visão com relação aos veículos autônomos? Eu acredito que principalmente na área aérea vai ser praticamente tudo autônomo. Já é, né? O avião hoje em dia, quando você voa num 787, ele já pousa automático, decola automático, freia na pista automático. Já é muito automatizado o avião. Helicóptero vai ser também, esses drones tipo da Embraer, a IVE, todas essas outras que estão fazendo, vão ser praticamente autônomos, porque é mais fácil você desenvolver um sistema autônomo para o ar do que na rua. Na rua você tem o cachorro que passa, você tem eu acredito que dentro das cidades, em lugares confinados, por exemplo, linha de ônibus, para você fazer um ônibus autônomo dentro da linha de ônibus é muito mais fácil do que um carro autônomo. O metrô autônomo Não, o metrô autônomo já é autônomo. Mas tem ainda. Sim, mas no ônibus de linha, ele sabe que ele tem que chegar no ponto B, do ponto A ao ponto B em 2 minutos e 36 segundos. Ele vai parar lá, vai recarregar um pouquinho enquanto o pessoal está embarcando. Ele consegue ter uma visão e uma conexão com todos os outros ônibus. Vai ser muito mais seguro. Então, você... segmentar o uso autônomo da tecnologia autônoma para lugares confinados vai ter muitas aplicações de curto prazo. Agora, veículo autônomo level 5, que é assim, sair da praia, da minha casa na praia e apertar um botão e falar vai para minha casa em São Paulo... Que é a proposta da Tesla, né? A Tesla, teoricamente, era para estar funcionando isso. Vai demorar vai demorar muito tempo, eu acho. Quanto que é muito tempo? Eu não sei. É uma previsão que eu não sou especialista, quer dizer, eu não sou especialista no assunto, eu converso com os especialistas, tudo que eu passo é o que eu leio, o que eu vejo, mas existem complicações técnicas muito difíceis para você passar, principalmente por causa da infraestrutura. Acho que a infraestrutura tem que evoluir também, tem que ter essa conexão do veículo com a infraestrutura, né? Chama V2X, Vehicle to Infrastructure. Tem o V2V, que é o Vehicle to Vehicle, que é um carro comunicando com o outro. Então, os sistemas têm que se comunicar. Tem um protocolo comum, exato. O Vehicle to Infrastructure, então você tem que saber quando o sinal está aberto, fechado e tal. Essas nuances de regiões vão determinar muito a implementação dos veículos. Por isso que eu acho que em lugares confinados, tipo aeroporto, tipo rota de ônibus, isso aí, caminhões, então comboio de caminhão, vai ter um motorista e os outros caminhões vão seguir os caminhões autônomos vão seguir um caminhão líder que tem um piloto lá e vão ter um comboio de 10 caminhões que vão cruzar os Estados Unidos. Isso vai acontecer antes, muito antes, do que um carro convencional. Porque no final o custo para o carro convencional é o mesmo do caminhão. Só que o caminhão você vai... perto do custo total do veículo é muito mais baixo. Barcos autônomos também, enfim. Quanto maior o valor total, menor essa proporcionalidade. Agora, algumas montadoras têm investido muito. Eu tenho muito mais curiosidade tecnológica do que amor pela direção, assim. E a Volvo, por exemplo, aqui no Brasil, se eu não me engano, a BMW também, em alguma série, ela já tem o piloto inteligente. Não é o nível 5, não é você apertar, mas ela já faz curva, já estaciona, já entende placa. Você pode falar, eu quero uma distância, e você escolhe a distância X do carro da frente. E eu acho que o que começa, eu te perguntar, é a autonomia nas estradas, né? Estrada normalmente é mais fácil. Esse é o level 3. Esse é o 3. O que é o 3, o que é o 4, o que é o 5? O 3 é assisted driving. Então você precisa ter um piloto lá. Precisa segurar, inclusive, no voo. E o carro te ajuda a tomar as decisões de colisão, de controle de velocidade e tal. Level 4 veículo, você consegue ir nas estradas totalmente autônomo, você não precisa da intervenção do motorista. Só em estrada. Só em estrada. E level 5 é human, é tudo. Você vai deitado lendo. Exato, não vai ter volante o carro. E 1 e 2? O I2 é sistemas básicos de automação, tipo que tem a ré que apita, exato. O segundo eu não sei exatamente, o segundo deve ser a câmera. Coisas que já tem. Coisas pequenas. O terceiro que já tem, que é o Assisted Driving, e 4, que é
O 4 é o FSD Beta da Tesla, que funciona já nas estradas totalmente autônomas, mas por motivos claros ainda você tem que ter o piloto. E daí o level 5 é você não ter nem o volante. Mas eu vi um vídeo, não sei se é montagem ou não, nos Estados Unidos, que o cara chama o Tesla dele e o Tesla vem dirigindo sozinho. Tem. Então, quer dizer, isso já seria o nível 5, né? O carro andando sozinho. Sim, mas é só no estacionamento. Ah, tá. Ele não atravessa a rua. Acho que não. Chama... Enfim, eu esqueci o nome, mas sim, você aperta já lá... Tem. Eu tenho um Tesla, inclusive. Eu nem comprei o sistema autônomo porque não é regulado na Europa. Você não pode usar. Então não adianta você comprar que você não pode usar. Mas tem gente que usa ilegalmente, né? Eles não têm esse controle do que saiu de fábrica, não. Eu já vi aqui, inclusive. Não, não sei, por localização geográfica, o meu Tesla não me deixa... funciona. Não me deixa ficar autônomo no mesmo nível dos Estados Unidos. Ah, tá. Ele não deixa. Você tem algum nível de autonomia. Eu tenho um nível autônomo lá, mas ele não deixa... É o nível 3, provavelmente. É o nível 3. É o mesmo do que você coloca lá, ele segue e tal, freia. Já é bem interessante. A Tesla, ela criou uma rota diferente das outras montadoras, que ela não está usando LiDAR, que é o sensor de laser. O sensor de laser é um sensor muito caro, é um sensor que quebra muito fácil, e é um sensor que tem uma série de problemas, mas te dá uma grande vantagem de precisão 3D. O que a Tesla usou foi a câmera estéreo. Então a diferença do gráfico entre as duas câmeras, igual aos nossos olhos. A diferença de visão entre as posições da câmera te dá a referência 3D. Você precisa de muito mais câmeras, né? Não, você precisa de muito mais câmera, mas a câmera é barata. Não, mas você precisa de muito mais velocidade computacional, porque você precisa... Sim, você combinar a imagem Você precisa vetorizar uma imagem muito rápido. Então você precisa vetorizar e saber quais pixels estão indo para cada lado e qual é o vetor dos movimentos daquela imagem. Esse é o grande problema hoje em dia, é basicamente a vetorização das imagens e o sistema de localização sem GPS. Então a mesma coisa de colocar uma venda, te levarem aqui e falar, agora abre e vai para um lado. Tipo, você não sabe. O carro autônomo é isso, você entra num túnel e aí? Não tem GPS, Acabou. Como é que... Então você precisa saber localização e essa vetorização da imagem, que é difícil de fazer. Por isso que a Tesla teve que desenvolver o próprio sistema de computação dela, o Dojo. O processador, chama Dojo, a placa deles, que é não sei quantos teraflops lá de processamento para conseguir realizar esses cálculos. Eles acreditam que no futuro o custo do processamento vai cair tanto que o principal custo do sistema autônomo vai ser hardware, e daí câmera é muito mais barata que o LiDAR. Então eles seguiram, todo mundo seguiu uma linha, eles seguiram outra, agora está todo mundo indo para o lado da Tesla. Tentando imitar. E os eVTOLs? A gente vai viver o suficiente para ver aquele cenário de Jetsons no dia a dia? Ou vai ser um exemplo lá nos Estados Unidos? Não, vai no carnaval, o cara no sambódromo. A Eve da Embraer, que é uma empresa... Sim, que é justamente isso, né? O Stein, que é o CEO, né? Ele foi lá no Zero Summit 2 anos atrás. Já foi 2 vezes, inclusive. Eu já conversei bastante com eles. De novo, o gargalo é bateria. Tendo uma bateria... Quanto tempo dura o... Gargalo, custo de recarga, você tem um problema térmico, quando a potência é muito alta desses eVTOLs. Superaquece a bateria, e quando está muito frio a bateria... Você nunca viu o Doni programando isso daqui, para... Como é que é? Não, porque a gente já teve programa aqui de programar mesmo. Eu tive problema, vários de hiperaquecimento de micro por conta disso. De tanto que você usa o negócio. E então o grande gargalo é a bateria. Para funcionar esses eVTOLs que a gente vê, tem vários tipos de eVTOLs. Eu acredito que o primeiro eVTOL que a gente vai ver, ele decola vertical, mas ele voa igual avião, ele precisa de asa. Porque é muito mais eficiente você voar com asa do que você voar com hélice. Gasta menos energia. Então esses eVTOLs... Um planador, assim. Não, depois que toma uma... Tem a Vertical Aerospace, tem vários. Tem a... Que não tem só a hélice, né? Ele tem a hélice e tem uma asa, então ele decola na vertical e depois ele voa na horizontal como um avião. Esses são seus primeiros eficientes. Mas assim, já tem voando, né? Dá pra você comprar, inclusive. Tem uma empresa que chama Jetson, que você pode comprar um drone que você voa dentro. Custa $90 mil. Mas acho que aqui no Brasil ainda não pode. Um cara de Campinas comprou, mas não sei quem, mas tá na lista lá. Tipo, o quinto é um cara de Campinas. Mas você pode usar onde? Na fazenda, sei lá. O cara vai usar como uma moto esse negócio, sei lá. Ele não pode ir pra lugar nenhum. Não pode, mas ele vai invadir o espaço. Mas você decola. Fora que é perigoso, aquele negócio não tem muita redundância e tal. E fora que ele não deve ter uma carta muito específica pra isso. Mas vai ser muito fácil. Vai no Detran, vai onde? Na ANAC, onde você tira? Vai tomar multa na CNH. Não tem. Então, deve ser de piloto, é de drone isso daí. Então, vai ter... Tem rodízio? A regulação vai ser outro fator importante. Aqui a gente já tem problema com drone aqui em São Paulo, né? Que você
Outro dia derrubaram de uns drones perto de Congonhas. Isso aí não... Isso aí não pode. Não pode subir o drone onde você quiser. A parte de uso em agricultura de drone é muito interessante. Super. Sim. Esse é outra área interessante. A Agritech é outra área muito interessante de investimento. E que o Brasil é forte. Né? Eu acho que no Brasil, inclusive, por isso que eu olhei essa empresa, na minha visão, assim, pelo menos para mim, a fintech em Brasil, obviamente brasileira, funcionou muito bem esses últimos anos, mas eu acho que a Agritech também tem um potencial muito grande. Se não saber identificar essas oportunidades dentro das startups de Agritech, o Brasil é muito forte. O resto, existe um fator Brasil aí que é difícil, né, de calcular. O avanço da capacidade tecnológica é muito impressionante. A gente vê, sei lá, se pegar na computação... Sim. Alguns anos atrás tinha computadores tamanho de prédios e vai reduzindo, vira um desktop, um notebook, um smartphone. Beleza. Mas essa capacidade de processamento e de tecnologia embutida num aparelho cada vez menor não parece ser acompanhada na mesma velocidade por um outro elemento indispensável e que a gente tocou aqui diversas vezes, seja para eVTOL, seja para carro elétrico, seja para aparelho, que é a bateria. Ou a pecinha que fica na frente, que é o ser humano operando. Mas no caso da bateria, qual que é o gargalo? Quando que a gente vai ter um celular que pode ser carregado uma vez por mês? Por que a bateria não evolui tanto, né? Porque a bateria é um processo químico e você tem uma limitação teórica de quantos elétrons você consegue atrair para o carregamento, para o polo positivo, nesse caso, quando você carrega para o polo negativo, quando você carrega a bateria, depois ele corre até o outro lado para o polo positivo. Então você tem uma limitação teórica de quanto cada elemento consegue atrair de íons para você conseguir gerar a corrente elétrica. O peso também. Né? Então, e daí dentro dessa limitação técnica, você tem a velocidade, é uma reação química que acontece hoje em dia. Então você tem esse tempo de carga e recarga. Qual é o futuro da bateria? Hoje em dia, o material que mais se consegue em microescala tem o potencial de carregamento e descarregamento rápido e armazenamento da carga elétrica é o grafeno. Sim. Mas ainda é muito difícil você controlar a descarga, você controlar o quanto fica de carga elétrica de cada lado do polo. A produção em massa de grafeno é super difícil. O grafeno ele quebra. É difícil você produzir uma placa de grafeno grande. Hoje em dia é feito só pequenininha. Então tem uma série de problemas. O grande avanço vai ser ciência de materiais. Então materiais, fazer uma placa de grafeno grande, por exemplo, que você consegue enrolar. Basicamente assim, a bateria, por que ela... a gente vê aquela bateria cilíndrica? Ela é um enrolado. A quantidade de carga ela é meio que proporcional à área da folha. Por isso que ela é toda enrolada. Então o grafeno ele consegue ter a espessura de um átomo. O grafeno é um carbono 2D, é um diamante 2D. Né? Um carbono ligado com carbono em 2D. Então imagina que você vai conseguir enrolar essa folha de carbono 100, 1000 vezes mais por volume ou por peso do que uma folha que você tem hoje de níquel, por exemplo, que dentro da bateria de lítio ela é basicamente níquel. O lítio é pouco lítio. O lítio é só o sal que faz o íon do lado para o outro. É basicamente níquel a bateria. Então você vai conseguir enrolar isso muito mais. Então o potencial de armazenamento elétrico por volume, por peso, vai multiplicar muito. Mas isso ainda está em processo... E outra coisa... Também é a questão da carga no ar, né? Se você conseguir carregar todo o tempo, estão começando a fazer teste de você... tá aqui, tá carregando, então... Isso. Mas isso também é um problema, porque... E daí você tem que magnetizar tudo. Você tem, obviamente, essa transferência de energia... wireless. Mas o problema da wireless é o seguinte... Eu já vi... Inclusive tem uma startup brasileira que anunciou há um tempo atrás que ia fazer o carregamento wireless numa sala. O problema da carga eletromagnética é que ela perde carga numa função quadrática da distância. Então, se você está muito perto, igual você coloca seu iPhone para carregar na mesa, ele carrega com uma eficiência muito alta. Agora, para você transmitir essa força eletromagnética durante uma distância muito grande, ela perde muita eficiência. Então, você vai ter uma perda energética de 99%. Vai sair uma fortuna. Não dá. E se você colocar potência suficiente entre o aparelho que você precisa carregar e sei lá, a fonte de carga, e você
Já no meio. Você passar no meio você não vai ter problema porque você não tem nenhum, se você não tiver nenhum marca-passo e tal. Mas assim, você tem uma perda energética muito grande e não tem como você transmitir de outra forma pelo ar, por isso você tem cabo. Mas sem dúvida você pode ganhar eficiência, você pode ganhar capacidade e você carregar em diversas áreas. Por exemplo, você colocar a carga wireless na infraestrutura. Então, por exemplo, no ônibus, você coloca no ponto, no asfalto embaixo do ponto, as recargas wireless. Isso já existe. Então, a hora que o ônibus para, ele fica próximo ali da recarga, enquanto ele está parado. Isso é eficiente, acontece, igual o celular. E daí, quando ele anda, ele está numa estrada normal, no asfalto normal. Então, se você colocar isso na infraestrutura, também vai ajudar bastante. Colocar nos móveis, igual já tem hoje móvel, que você coloca o celular inteira, mesa inteira. Isso vai ajudar. Mas a bateria vai ser o grande... Na verdade, assim, não é bateria, é o armazenamento de energia. Você pode falar isso como se fosse hidrogênio, você pode falar isso como se fosse etanol, você pode falar isso como se fosse... É basicamente como você guarda e transporta a energia. Esse é o grande... É onde as empresas hoje estão investindo trilhões de dólares em armazenamento de energia. A produção de energia a gente vai ter. A gente vai ter energia solar e logo menos, eu acredito que entre 10 e 20 anos, fusão nuclear. Que daí, basicamente, já tem algumas empresas... Inclusive, o governo americano soltou um release falando de energia de fusão, não fissão, né? São duas coisas separadas, de fusão nuclear, que já está nos Estados Unidos em processo avançado de gerar energia. Inclusive, o release do governo americano foi a primeira vez que um reator de fusão nuclear, ele produziu mais energia do que ele consumiu. Por isso que foi uma novidade. A fusão já acontece, o nosso Sol, né, baseado, para quem não sabe, o Sol, ele reage, a energia do Sol é fusão nuclear, 2 hidrogênios viram um hélio, e nesse processo libera uma quantidade de energia, e isso acontece por causa da gravidade e temperatura. Eles tentam replicar esse processo dentro de uma máquina e já conseguiram, pela primeira vez, produzir mais energia do que consumiram. Por esse processo. E esse processo, se a gente dominar esse processo, todos os outros processos de produção de energia vão ser irrelevantes. Então, assim, realmente eu acredito que a grande mudança de tecnologia junto com AI vai ser esse processo de ter energia abundante de qualquer lugar, em qualquer lugar da Terra. E isso vindo da fusão nuclear. Fusão nuclear. Então, do ponto de vista do usuário, o próximo salto de experiência, de tempo de energia disponibilizada por uma bateria, você acha que vai ser através da fusão nuclear ou o grafeno? Para o usuário é o grafeno? Para o usuário vai ser o grafeno ou algum tipo de armazenamento de energia parecido. Por exemplo, solid state battery, que é o próximo passo. A gente está em bateria química, que tem um líquido dentro, por isso que a bateria pega fogo, é quando o líquido vira vapor. É isso que causa o thermal runaway da bateria e o carro pega fogo. O próximo passo é uma bateria de solid state, que eles tiram esse líquido que é do íon do lítio que vai de um lado para o outro e gera uma bateria na qual o lítio caminha, o íon caminha por um processo físico. Por um caminho físico sólido. E isso dá infinitos ciclos para a bateria. Ela não desgasta. Ela não morre. Ela não morre igual o do celular. Então, o próximo passo é solid state. Já tem algumas empresas, uma que chama QuantumScape, na Bolsa de Nova York, fez um SPAC. Já vai ser muito mais eficiente? Já é muito mais eficiente, carrega muito mais rápido, não tem problema térmico e não tem problema de perda de potência com o uso. E depois o próximo passo, que é uma mistura de bateria com supercapacitor, que é o grafeno. Mas daí é bem mais para frente para produção em massa, né? Ainda vai demorar muito. Mas daí para produção energética, a gente tem várias tecnologias acontecendo, mas a principal que a gente vai ver no futuro, que vai mudar o jeito que a gente vive de uma forma que a gente não consegue imaginar, vai ser o momento que a gente vai produzir energia via fusão nuclear, então tem alguns tipos de processos diferentes, mas eu acredito que seja a fusão de hidrogênio com bóron, vai ser a principal tecnologia. Esse processo de fusão nuclear de hidrogênio com bóron vai gerar energia infinita para a humanidade para sempre, sem nenhum carbono e sem nenhum tipo de radiação. E daí isso também vai mudar. De forma segura? Totalmente segura. Não tem, ela é um tipo de reação que você precisa colocar energia nela para ela acontecer. Então, se ela quebra, ela para.
é diferente da do urânio, é o oposto da do urânio, por exemplo. Então, é esse tipo... Inclusive, a galera pode entrar aí, tem a TAE Technologies, tem General Fusion. Entra no YouTube, aí coloca, você vai ver que tem várias tecnologias sendo desenvolvidas com diferentes combustíveis, no sentido, pode ser deutério, pode ser tritium, entre outros. Eu acredito que hidrogênio e bóron seja faça mais sentido. Eu posso ficar falando mais meia hora sobre por que eu acho isso, mas depois a galera pode entrar. O Google Ventures investindo pesado, 200, 300 milhões de dólares, Bill Gates, Peter Thiel, todos esses caras colocando dinheiro, o governo americano, dinheiro pesado em fusão nuclear agora. Para finalizar, igual um circuito, já que a gente começou falando de velocidade, de corrida, você acha que a Fórmula E vai ultrapassar a Fórmula 1 em algum momento, do ponto de vista de investimento, interesse das montadoras, retorno financeiro, interesse do público? Acho que não. A resposta mais curta é não no curto prazo. É muito difícil você criar um esporte do zero, né? A Fórmula 1 está aí há 60, 70 anos, a Fórmula E está aí há 9, então demora muito. O que eu acho que vai acontecer é o seguinte, eu acho que vai existir num futuro de médio prazo, talvez uma junção das duas, na qual a Fórmula 1 use uma determinada tecnologia, por exemplo, hidrogênio, e a Fórmula E use bateria, e elas corram meio que juntas, sejam duas categorias que sejam do mesmo dono, então elas acabam otimizando aí as pistas, o uso das pistas, otimizando o uso de patrocinador, TV, talvez, fazendo o mesmo evento, mas uma use uma tecnologia, a outra use outra. Pode até ser que a Fórmula 1 continue com combustão durante mais tempo ainda, simplesmente por motivos de entretenimento. Barulho do motor, cheiro do... Exato. A gente tem corrida de cavalo até hoje. Ninguém mais vai no supermercado. Ninguém vai no supermercado a cavalo, mas tem corrida de cavalo. Pode ser que a gente só ande de carro elétrico e tenha corrida a combustão ainda. Então eu não sei. Mas eu acredito que tenha que as duas, o futuro delas são meio em paralelo, assim, meio que juntos. Eu acho que elas não vão juntar e virar uma só, mas ao mesmo tempo acho que elas vão ter... uma não vai ultrapassar a outra. Se uma tiver que ultrapassar a outra, talvez, se tiver que existir só uma, e você me perguntar, não, mas tem que existir só uma. Eu acho que a tendência natural é a Fórmula 1 comprar a Fórmula E e a Fórmula 1 muito mais rica. É a Fórmula 1 ficar elétrica, digamos assim, caso seja proibido ter corrida de carro a combustão no futuro. Lucas de Grassi aqui no Talk Invest News. Aula hoje, cara. Muito obrigado, prazerzaço. Eu que agradeço a presença. Muito obrigado mesmo. Valeu. É isso. E a gente se encontra no próximo episódio do Talk Invest News. Tchau, pessoal. Tchau, tchau.